Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia. Sejam bem-vindos a mais um semestre e a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, do assunto de Geografia, a gente vai falar sobre as bacias hidrográficas. É até um assunto que a gente já tinha comentado antes, explicamos o que ela era. A gente vai relembrar, né, agora nesse nosso retorno. Está todo mundo descansadinho, já brincou, já descansou. Agora vamos voltar à nossa atividade, né? E aí a gente vai relembrar o que são essas bacias hidrográficas e onde elas estão, quais são as que tem aqui perto da gente, as que existem em outras partes do mundo. Vamos lá, então? Então, ó, para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui quais são, deixa eu ver aqui um cantinho, quais são os assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso encontro de hoje. As bacias hidrográficas do Brasil, né, as que estão localizadas aqui no nosso país, as bacias do mundo, localizadas em outras partes do mundo, as mais importantes, né? A gente não vai falar de todas, porque não tem como, seria muito tempo e muito assunto, e a utilização das águas dessas bacias para as nossas atividades, as atividades humanas, sejam para o nosso dia a dia ou para ganhar dinheiro, né? As empresas que utilizam a água que saem desses grandes rios para as suas atividades, as suas produções e, em consequência disso, as questões ambientais. Quais são as consequências, o que pode acontecer, pode ocasionar com o uso excessivo ou inadequado dessas bacias hidrográficas. Então, ó, seguindo aí, nosso primeiro assunto é relembrar o que são bacias hidrográficas. Não sei se vocês vão se lembrar, né? São grandes áreas formadas por um conjunto de terras por onde corre um rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes e divisores de águas. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, ó, olha a luzinha vermelha marcando aí. Nós temos aqui, na verdade, duas bacias. Uma aqui, ó, desse lado direito da imagem e outra do lado esquerdo. E aqui, ó, separando uma da outra, é o que a gente chama de divisores de água, que tem esse nome complicado aqui, ó, que é interflúvio. Então, de um lado eu tenho uma bacia com o seu rio principal. Do outro lado, eu tenho outra bacia também com outro rio principal. E você vai percebendo que esse rio principal, ele é alimentado por várias linhazinhas azuis aqui, ó, que estão representando os afluentes, que são os rios menores, as nascentes, os grotões, que alimentam esse rio principal. Esse rio principal, por vezes, ele é tão largo, tão grande, que é possível até navegar por eles. Então, as bacias hidrográficas, elas são essas grandes áreas aonde tem uma passagem de um grande rio numa região central, que é um vale, e que é alimentado por vários outros pequenos rios, que são os seus afluentes. Todo rio desemboca no mar. Ele sempre vai sair do ponto mais alto para o ponto mais baixo. E se nós olhássemos de cima, né, de um avião, de um helicóptero, é essa imagem aqui que a gente conseguiria ver. O desenho de uma bacia hidrográfica lembra até a folha de uma planta, né? A gente tem aqui, ó, o rio central, ou principal, e todos esses capilarezinhos são os seus afluentes, são os alimentadores desse rio principal. Aí onde é que a gente entra nessa história? A gente costuma construir as nossas casas,
cidades, fazendas entre esses rios, porque a nossa sociedade, desde a antiguidade, ela se formou, ela se estabeleceu nas margens dos rios, porque a gente precisa muito da água para as nossas atividades. Só em lembrando, né? A gente necessita da água tanto para a produção de alimento, para alimentar o gado, para a sobrevivência, né? Para cozinhar, para se banhar. E as atividades econômicas, elas também se aproveitam desse fluxo de água, podendo navegar por aqui, indo de um local ao outro, que por vezes por terra é muito difícil, atravessar uma região montanhosa é muito mais complicado. Então, você pode navegar pelo rio principal dessa bacia, indo de um ponto até o outro, transportando pessoas, mercadoria, matéria-prima, enfim, a gente utiliza muito a bacia hidrográfica porque foi aonde nós nos organizamos desde a antiguidade. Seguindo aqui, então, quais são as bacias hidrográficas que existem no Brasil, aqui no nosso país? Nesse mapa do Brasil, ó, esse aqui você já conhece, né? Você já viu alguma vez o contorno do nosso país, o desenho do nosso mapa. Só que essa divisão que você está vendo não é dos estados brasileiros, mas das bacias hidrográficas. Então, nós temos grandes bacias hidrográficas aqui no Brasil, que recebem o nome do seu rio principal. Você vai perceber que cada cor apresentada aqui nesse mapa corresponde a uma bacia diferente. Algumas delas estão sem nome, porque o objetivo desse mapa era chamar a atenção para as principais, para as maiores, que vão ser as que a gente vai destacar nesse nosso vídeo encontro aqui. Então, a primeira delas, que é a maior do mundo, inclusive, é a bacia amazônica. Aqui, nesse mapa, que é uma imagem real, né, vista do espaço, uma imagem conseguida por um satélite, a linha amarela está representando aquela divisão de águas, aquele tal de interflúvio, separando a bacia do rio Amazonas, que é o rio principal, dos outros rios que tem no entorno. Olha o tamanhão que essa bacia tem, né? E ela é tão grande que ela não está só no Brasil, ela ocupa os países vizinhos aqui também. Essa outra bacia, que está destacada aqui por esse círculo, ela ocupa um pedaço do nosso mapa, que está aqui marcada por essas 3 bacias dentro do Brasil, que é a Bacia Paraguai, Bacia do Rio Paraná e a Bacia do Rio Uruguai, que juntas formam uma outra bacia maior, chamada Bacia do Rio Prata, ou Bacia Platina, que a gente vai trabalhar melhor daqui a pouquinho. Então, o nome dessa grande bacia é Bacia do Prata, que pega pedaços do território brasileiro e dos seus países vizinhos, como é o caso do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, que estão localizados aqui, nesse círculo. Já aqui mais para o norte, nós temos aqui a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Essa bacia, ela recebe o nome de 2 rios, que são os rios principais da região, o Araguaia e o Tocantins. E olha só que interessante, esses 2 rios, lembram que nós falamos que os rios sempre correm do ponto mais alto para o ponto mais baixo? O rio, ele sempre vai desembocar no oceano. Toda essa face aqui do nosso mapa é água, é oceano. Do lado de cá já é terra,
são os nossos vizinhos aqui. Então, esses dois rios, o Tocantins e o Araguaia, eles percorrem essa direção norte e desaguam aqui no Oceano Atlântico. Então, parece que ele está subindo, né? Mas não é isso. Ele está indo do ponto mais alto, que fica aqui na região central, e se desloca para o ponto mais baixo, que é na margem do oceano aqui. Essa é uma grande bacia que banha a região norte do Brasil também. E, por fim, a gente vai tratar da bacia do São Francisco, do Velho Chico, como é conhecido, que percorre toda essa região aqui, ó, do Nordeste brasileiro, parte fina, um pedacinho do Sudeste e a região Nordeste, e deságua no Oceano Atlântico, aqui nesse ponto, que nessa imagem aqui, ó, está sendo representada por essa linha em azul, que é o rio que traz um alívio para a seca da região Nordeste do Brasil. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas individualmente agora? Então, vamos lá. A primeira bacia que a gente vai ver é a bacia amazônica. Então, você está vendo aqui, ó, aquela imagem que a gente já mostrou há pouco. E quais são as características da bacia amazônica? É a maior do mundo, né? Possui uma área imensa que ocupa não só o Brasil, mas os seus países vizinhos. É o caso aqui, ó, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia. Todos esses países têm rios que contribuem para o Rio Amazonas, que vem desaguar aqui, ó, no Oceano Atlântico, que é o principal rio dessa bacia. E como a gente já comentou, essa região aqui é de floresta densa, é onde está a floresta amazônica. Então, se deslocar dentro da floresta ou construir cidades é uma coisa muito complicada, porque a floresta toma de volta aquela terra que foi aberta para fazer uma estrada. Então, os rios são as grandes ruas e estradas dessa região norte do Brasil, porque é através deles que as populações se deslocam. Usam os rios como vias para se transportar de um local para o outro. E toda essa região tem um grande potencial hidrelétrico. O que isso significa? São pedaços de rio, partes do rio, aonde se represa para que haja o direcionamento da água para a geração de energia elétrica. Cria-se uma represa, uma barreira, essa água fica contida e aí canaliza a saída dela para que ela saia com muita pressão, faça um grande dínamo girar e esse dínamo gera energia elétrica. Assim que funciona uma usina hidrelétrica. Até porque toda essa região norte aqui, ela tem diversas atividades. Para quem assistiu à videoaula anterior, nós tratamos aqui, né, de quantas atividades nós temos nessa região norte do Brasil, seja com extrativismo, seja com atividade industrial, lá na Zona Franca de Manaus, ou a atividade da pecuária e até da agricultura também. Muitas delas causando desmatamento, é verdade, mas olha quantas atividades estão envolvidas com a água fornecida por essa grande bacia. Nosso próximo ponto de parada vai ser a tal da Bacia Platina, que nós falamos, que é essa marcazinha aqui em branco. Ó. Ela reúne águas do Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil e forma um grande rio que os espanhóis, quando vieram para cá e colonizaram os nossos vizinhos, achavam que tinha prata, né, jazidas de prata nessa região.
e deram o nome do rio de Rio da Prata. Até acharam alguma coisa assim, mas não foi o suficiente para a exploração em grande escala. Mas o nome do rio ficou. Então, as principais características da bacia platina é sua dimensão, né? É a quarta maior do mundo, que ocupa vários países, aí, como a gente já falou, formada por 3 bacias, principalmente do Brasil. Tem um grande aproveitamento energético, né? Com a produção de energia elétrica por usinas hidrelétricas, onde, inclusive, se instalou a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a Itaipu, uma grande barragem que retém a água desse rio, do Rio Paraguai, e que gera energia elétrica a partir desse represamento. A próxima parada é a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que nós já dissemos. É um rio que se desloca para o norte, né? 2 rios que se encontram aqui no final e desaguam na região norte, lá no Atlântico Norte, e que tem como característica, são rios grandes, né? Bem volumosos, que dão nome à bacia e que, por isso mesmo, geram muita energia elétrica nas várias usinas hidrelétricas que foram instaladas, principalmente essa de nome Tucuruí, que é uma grande usina hidrelétrica que, inclusive, gera energia e fornece água para projetos de mineração aqui na região Nordeste, principalmente na região de Carajás. Então, ó, essa aqui é uma imagem de uma exploração de minério de ferro, né? Essas ruazinhas são escavações para dentro da terra, aonde o homem retira o minério, que é derretido, e separado o ferro para ser utilizado pela indústria siderúrgica para produzir as várias coisas de ferro que a gente conhece. E, por fim, aqui no Brasil, a nossa bacia do São Francisco. Essa bacia, ela é muito importante até para a nossa história, porque foi através desse rio que os primeiros colonizadores, lá no século XVI, XVII, foram saindo do litoral e entrando pelo continente adentro, aumentando o nosso território, navegando pelo Rio São Francisco. Ele permite que toda essa região nordestina, que é muito seca, seja amenizada com a passagem dele, né? Porque ele está vivo durante o ano inteiro, porque é alimentado por vários pequenos rios. Então, mesmo na época de seca, ele continua lá. O que acabou levando à criação de um projeto de alimentar outras regiões por onde o rio não está para projetos de irrigação, facilitando o plantio, a colheita, inclusive de frutas nessa região seca, que são destinadas à exportação. Então, a gente percebe com isso como é importante as bacias hidrográficas desses grandes rios, porque facilitam a nossa vida, a economia que a gente estruturou, no caso do Brasil, que é muito ligado à produção de alimento, seja com gado ou com plantio de vegetais, a gente depende muito da água desses grandes rios. Agora, outras partes do mundo também se utilizam das suas bacias, possuem essa mesma necessidade de estar próximo desses grandes rios. Mas esse vai ser um assunto para a nossa próxima videoaula. Eu fico por aqui, um abraço a todos, protejam-se e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha.